Novembro chegou e daqui a pouquinho vem a Black Friday por aí. Muitas tentações para quem vai fazer as compras de final de ano pela internet, porém tem um assunto meio polêmico que está em alta, chamado phishing. E quem vai falar sobre isso comigo hoje é o advogado especialista em direito da internet, Mário Paiva. Bem-vindo ao nosso quadro de direito. E sobre esse assunto, doutor, o que o senhor tem a falar, quais as orientações para o consumidor que está se preparando já para as festas de final de ano? Primeiramente, o que é esse termo phishing? O que significa isso? Priscila, até pouco tempo, e ainda é usual, que as pessoas comprem de modo formal. Vão na loja e comprem os bens necessários e que desejam. Só que com o advento da internet, com o advento das novas tecnologias, as pessoas começaram a comprar pela via eletrônica, nos sites, nas empresas que têm sites de venda na internet. E aí os problemas começaram a surgir. Começaram a surgir uma série de situações que o direito vai ter que fazer frente a essas compras, a essas transações eletrônicas. A partir de então, os estudiosos começaram a ficar preocupados com toda essa situação, com o volume de vendas, com o volume de utilização da internet para a compra de bens de consumo, de produtos, enfim. E começou a estudar. E também, junto com esses benefícios da compra pela internet, vieram os malefícios, ou seja, o consumidor que se aventura a comprar na internet tem que tomar as devidas providências e os devidos cuidados para que ele não compre um produto e não venha a receber ou compre de uma empresa de fachada, uma empresa não idônea e acaba tendo um prejuízo enorme porque comprou e não recebeu o produto. Uma das características desses criminosos é o phishing, que vem de uma palavra inglesa, fishing, ou seja, pescar. É tipo um anzol, né? Nós não podemos traduzir ao pé da letra, mas é tipo um anzol, ou seja, o consumidor ele é induzido àquela falcatrua, àquela fraude. Lança um anzol e ele acaba sendo pescado por aquele criminoso e acaba tendo prejuízos de toda a ordem. Como seria isso? É muito comum acontecer. Você recebeu um e-mail que não sabe de onde vem e clica nesse e-mail e esse e-mail começa a trilhar um caminho para a procura do seu CPF, dos seus dados bancários, das suas senhas. Às vezes o layout do banco é muito parecido com o que vem no e-mail que você recebeu. Muitas das vezes é você, a grande maioria das vezes, é você mesmo que cai nessa cilada. Então você tem que tomar muito cuidado com os e-mails que abrem, com as páginas que acessam, com aquelas ofertas de, por exemplo, de produtos eletrônicos por 10 vezes menos o preço. Então você deve ter cuidado, você deve desconfiar. Bilhetes premiados, vantagens produtos muito vantajosos e outras situações que você deve desconfiar daquela situação toda. Então, o senhor está me dizendo que esses e-mails geralmente têm uma característica que o consumidor já deve ficar atento. Exatamente. Produtos muito vantajosos, muito baratos. O consumidor deve atestar, deve verificar a URL, aquela barra em cima, ver se realmente é aquela empresa que você está comprando. E também atualizar o seu computador. Você tem que atualizar os dados do seu computador, atualizar o antivírus, ficar sempre atento para estes e-mails, para estas páginas que muito se assemelham às páginas originais, mas é muito fácil, Priscila, é muito fácil você não cair nessas ciladas. Sim. E-mails que você não conhece, obviamente, você não vai clicar em e-mails que você desconhece. Agora, suponhamos que o consumidor caiu nessa cilada. O que fazer, doutor? Qual é a orientação? Priscila, todo mundo tem que ter cuidado com as garras da internet. Por quê? Eu costumo dizer muito a questão da foto. Às vezes as pessoas dizem assim, cai uma foto na internet indevida. Eu vou entrar na justiça para retirar aquela foto da internet. Eu vou
pedir para a justiça para que ela demova aquela imagem ou aquele conteúdo, já não será mais possível, porque já viralizou aquela foto, já viralizou aquele conteúdo, da mesma forma que você cai num phishing. Você acaba sendo pescado, como a palavra fala, phishing, pescado, e acaba transferindo, dando a sua senha e os seus dados para um desconhecido, que vai na sua conta, que vai no seu pagamento e retira os valores. E fica muito difícil para o banco ressarcir. E a empresa, com certeza, sumiu, dependendo da forma de pagamento, já sumiu com o seu dinheiro. Ora, se foi você, o próprio consumidor, que deu aso, que deu as senhas para aquele desconhecido, dificilmente você vai ter aqueles valores de volta. Até mesmo porque não foi culpa do banco, culpa da empresa estabelecida, foi um golpe pela internet. Mas só que, como eu digo, é muito fácil para você, consumidor, entender essa situação. Ora, se é uma grande empresa, basta você clicar em um dos navegadores e entrar no site daquela empresa e fazer um caminho inverso. Ao invés de você entrar no e-mail ou cair nessa cilada, você entra. Se você tiver alguma dúvida em relação à idoneidade dessa empresa ou à idoneidade dessa transação, possivelmente essa empresa tem um CNPJ que você pode constar, que você pode verificar. Tem o CNPJ, tem o 0800 dessa empresa. Então ela tem um estabelecimento físico que possa ser contactado. Então, o consumidor não deve ter agonia, não deve ter impaciência para comprar. Ele deve sempre desconfiar das ofertas, desconfiar daqueles e-mails que desconhece e outras situações que fogem do padrão comum. Uma última pergunta, doutor. Então, para quem passou por isso, tentou já uma ajuda da justiça e não conseguiu, fica claro para a gente que o prejuízo é irreversível, infelizmente. Infelizmente, o prejuízo é irreversível, por quê? Porque você dá os seus dados para aquele criminoso, para aquela pessoa que utilizou de má fé para fraudar as suas contas, e aí acaba sendo culpa da própria vítima em relação a isso. E é muito difícil você conseguir reverter essa situação. Agora, claro, Priscila, claro que o direito tem que abarcar, a lei tem que abarcar todas as situações. É difícil, mas pode não ser impossível. Ou seja, você tem que printar a tela, você tem que produzir provas, levar a uma delegacia especializada em direito eletrônico, que já existem delegacias. Caso Belém, a DIOI. Exatamente, Divisão, né? Já existe uma divisão especializada em crimes eletrônicos e que ele pode dar prosseguimento a uma investigação tecnológica. Agora, sempre é muito difícil, porque os lugares que são cometidos esses crimes, muitas das vezes são imperceptíveis, são de lan houses, são de outros países, e só uma mega operação da Polícia Federal ou internacional para conseguir desvendar, mas é muito difícil. Uma situação que eu sempre aconselho aos consumidores, às pessoas que utilizam a internet, cuidado, as pessoas têm que ter ideia de prevenção. A partir do momento que o fato acontece, as linhas de investigação e as linhas de detectação desses casos, ou dessas pessoas, desses delitos, são muito mais difíceis do que um simples roubo, do que uma simples fraude de outra forma, que não eletrônica. Doutor, obrigada pela entrevista. A gente termina por aqui. Ao longo de todo esse mês, nós vamos receber sugestões de vocês que estão em casa, que tenham dúvidas sobre o direito do consumidor. Manda pra gente, manda pra nossa redação, pro e-mail romanewsoficial@gmail.com, que a gente vai receber com todo carinho e levar para vocês essa informação tão necessária nessa época do ano para todos os consumidores. Até mais!